Linha direta com a Justiça, aqui na programação da Rádio Bandeirantes, os assuntos mais importantes do mundo jurídico, retratados aqui com convidados e também o time de especialistas do Linha Direta com a Justiça, programa que está há 20 anos no ar, aqui na programação da Rádio Bandeirantes, sempre prestando serviço e trazendo aquilo que é destaque no mundo do judiciário. Hoje estamos recebendo aqui, para nossa alegria no programa, a presidente da Associação Paulista de Magistrados, doutora Vanessa Mateus. Como vai, doutora Vanessa? Tudo bem? Uma honra recebê-la aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. Uma honra é minha de comparecer aqui na Rádio Bandeirantes, onde a informação é tratada de forma tão séria. Agradeço o convite. Quem participa conosco dessa entrevista com a nossa convidada do dia é o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o nosso integrante aqui do Linha Direta com a Justiça, um dos fundadores desse programa, também ex-presidente da APAMAGES e da Associação dos Magistrados do Brasil, doutor Henrique Nelson Calandra. Doutor Calandra, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Pedro. Olá, ouvintes e quem nos vê também pela internet. É um grande prazer poder estar aqui para dar as boas-vindas à nossa presidente, Vanessa Mateus, a primeira mulher a presidir a Associação Paulista de Magistrados, uma associação que tem uma história de luta pelo Poder Judiciário de São Paulo e brasileiro, e que hoje está representado por uma grande liderança, porque, na verdade, nós falamos a primeira mulher e todo esse glamour em torno da doutora Vanessa, mas, na verdade, a magistratura é uma só. Não há distinção de sexo, não há distinção de idade, e nós procuramos servir a população de São Paulo. Eu me recordo que, durante a minha presidência na Associação dos Magistrados Brasileiros, uma grande campanha que eu disparei junto com a Renata Gil e com nossas colegas do Rio de Janeiro, Renata hoje presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, foi uma campanha pela criação do feminicídio, porque muitas mulheres são agredidas e muitas mulheres, muitas vezes, são assassinadas. E essa morte de muitas mulheres, muitas vezes, tem conotação pela sua posição social, pelo seu destaque. Patrícia Scioli, que nossa colega do estado do Rio de Janeiro, assassinada por pessoas extremamente covardes, na porta da casa dela, com 21 tiros diante da família dela. Qual o pecado da nossa colega Patrícia Scioli? O fato de ser mulher, o fato de exercer uma autoridade muito firme, muito dura, principalmente contra milicianos, contra pessoas que estavam ali para escancarar a corrupção e tentar dominar o próprio Estado. E a Patrícia Scioli, que hoje nós nos lembramos dela, nos deixou essa lição de luta e perseverança. E a Vanessa e Mateus, o presidente da APAMAGES, uma das grandes lideranças brasileiras, mãe, mulher, professora, doutora, tem todos os requisitos. Foi até minha chefe, minha coordenadora, num curso de extensão em Portugal, na Universidade de Lisboa, minha e da Lucy. E, embora muito jovem, é uma pessoa muito firme, muito determinada, e é isso que a magistratura brasileira precisa. Chegou a hora dos magistrados brasileiros mostrarem a que vieram. E a magistratura não é só Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal talvez seja o lado mais visível, mas o dia a dia da justiça, o dia a dia nos interiores, nos sertões, hoje é um grande quadro de colegas mulheres enfrenta o dia a dia da justiça. Queria, na pessoa da minha colega Vanessa Mateus, homenagear as mulheres brasileiras pela liderança que tem em nossa sociedade, por tudo que tem sido feito em prol das mulheres. E nesse período de isolamento social, muitas iniciativas, a Vanessa vai explicar, iniciativas da PAMAGES, da MB, em defesa da mulher brasileira, muitas vezes, além de todas as tarefas que tem,
acaba vítima de violência no ambiente do próprio lar. Doutora Vanessa, cresceu aí o número de violência contra a mulher, né? A gente tem alguns dados durante a pandemia. O que o Poder Judiciário, né, a Associação dos Magistrados tem feito, né, para evitar novos casos de violência contra a mulher durante especificamente esse período da pandemia do coronavírus? Olha só, Pedro, eu queria começar primeiro cumprimentando o Dr. Calandra, que é um amigo tão querido. Para mim é um grande prazer estar aqui com o Dr. Calandra. Dr. Calandra é um nome muito proeminente do associativismo, desembargador aposentado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas sempre foi um grande representante do nosso associativismo. Foi presidente da MB, foi presidente da PAMAGES, hoje ainda compõe o conselho da MB, está sempre conosco na PAMAGES, é um dos meus diretores lá na PAMAGES. Então, eu encontro o Dr. Calandra nas mais diversas situações. Curso em Portugal, reuniões da MB, reuniões da PAMAGES, eventos de fraternização entre os colegas. Agora, nunca nos havíamos encontrado aqui no seu programa, na sua casa, né, doutor Calandra? E que para mim é É uma verdade. honra. Eu fui outro dia, eu recebi um telefonema de um advogado de Santos, muito querido, doutor Colasso, com quem eu não falava, acho que há mais de 30 anos, e que me ligou para dizer que estava ouvindo o seu programa e ouviu dizer que eu tinha assumido a presidência da associação. Então, imagina para mim a alegria de saber que o seu programa chega tão longe, em tantas pessoas tão queridas do mundo do direito e havendo essa troca de informações. Então, fico muito feliz de estar aqui com a senhora nessa condição, nessa oportunidade. E agradeço as palavras, é verdade, a sua luta em defesa das mulheres sempre foi muito conhecida e foi muito visionária. Agora, o que o Pedro falou é verdade, o aumento do número de violência, a gente pode dizer, existe um estudo da ONU Mulheres que diz que é uma pandemia dentro da pandemia, é uma pandemia silenciosa, porque nós tivemos, num primeiro momento, uma diminuição do número de registros de boletins de ocorrência, uma diminuição da busca na delegacia, uma diminuição da busca pelo judiciário, da concessão de medidas protetivas, uma diminuição das medidas protetivas. O que, num primeiro momento, poderia indicar que se tratava de uma diminuição do número de casos de violência doméstica. O que era difícil de se crer, porque a gente vinha numa escalada de violência muito grande, os números aumentavam. Eis que os números de mortes de mulheres dentro das suas casas aumentou em números espetaculares. A gente tem 100% no Acre, a gente tem 43% em São Paulo, a gente tem 33% nos estados, em alguns estados do Nordeste. Então, alguma coisa estava errada com esses números que a gente tinha à disposição. Então, diminui o registro, mas aumenta o número de mortes. Isso demonstrou que, de fato, a violência aumentou, premida por uma série de fatores, a diminuição da renda, a convivência de um tempo muito maior no espaço doméstico, a dificuldade do deslocamento, a dificuldade para acionar a polícia para fazer um registro, para se deslocar, a vigilância constante sobre aquela mulher. Então, houve uma conclusão de que era necessário. E outra, foi feita uma pesquisa nas redes sociais, principalmente no Twitter. Quantas vezes eram relatados, havia relatos de pessoas dizendo que estavam ouvindo brigas de vizinho, ouvindo mulheres apanhando. Esse número, olha que curioso, aumentou 431% de fevereiro de 2020 até abril de 2020. Então, as notificações diminuíram, mas os relatos explodiram. Isso mostra a percepção da sociedade em relação ao que estava acontecendo nos lares. Então, isso gerou uma necessidade de se criar canais alternativos de atendimento à mulher. A mulher não consegue ir até a delegacia fazer um registro, fazer uma ocorrência. Então, como é que ela pode ser atendida? E aí, a Associação dos Magistrados Brasileiros, já presidida pelo Dr. Calandra, em companhia do CNJ, hoje presidido pelo ministro Dias Toffoli, e com uma campanha encampada pela conselheira Cristiana Ziúva, lançaram uma campanha que hoje tem a adesão de todas as associações estaduais, a campanha Sinal Vermelho.
Por essa campanha, a mulher comparece a uma farmácia e ela faz um sinal vermelho na palma da mão. Por que que se pensou num sinal vermelho? Porque é uma coisa muito fácil. Toda mulher tem um batom, tem um esmalte, ou pode usar uma caneta, ou algo que está disponível na farmácia. É muito fácil fazer um sinal e é muito fácil apagar, porque hoje também tem álcool gel, em todas as farmácias você tem álcool gel, que é fácil apagar. Ela mostrando esse sinal vermelho para o atendente da farmácia, as farmácias estão preparadas para acolher essa mulher, chamar, discar 190 para que ela seja encaminhada a atendimento. Se ela não puder ser encaminhada, se ela estiver ao lado do agressor, a farmácia é orientada a preencher uma ficha com o nome dela, fazer simular como se estivesse pegando dados para preencher uma ficha e repassar esses dados à polícia militar ou à guarda municipal local que estiver preparada para recebê-la. Com isso, o atendimento é muito mais ágil. E aqui em São Paulo, hoje, o atendimento pode ser feito sem o BO. Então, isso facilita muito a tomada de providências. Pois bem, a campanha foi lançada há pouquíssimo tempo, foi lançada no dia 10. Nós tivemos relatos que só ontem, numa farmácia no Leblon, foram 5 atendimentos, numa única farmácia. Aqui em São Paulo, estamos pontuando os casos em que, eventualmente, não se sabe da campanha, ou quando a polícia não está sabendo do que é para fazer, imediatamente a gente intervém, a Comesp intervém, a juíza da cidade intervém e aciona os meios para a localização daquela mulher. Então, é uma campanha importantíssima que envolve toda a sociedade civil, envolve as farmácias, envolve a polícia militar, envolve o poder judiciário, envolve as associações e, principalmente, ajuda, permite que esse número de notificações não seja subdimensionado como vinha sendo. E se a gente salvar uma vida, como diz a Renata, a campanha toda valeu a pena. Doutor Henrique Nelson Calandra, importante, né, essa campanha aí desempenhada para um assunto que está tão vivo na nossa sociedade, né, e que precisa ser combatido. Na avaliação do senhor, a legislação brasileira está a contento para enfrentar esse problema da violência contra a mulher, da violência doméstica, doutor Calandra? Pedro, nós tivemos um período que os homens agrediam brutalmente as mulheres e, quando saíam da sala de audiência com o juiz ou com a juíza, diziam: ah, bom, vou pagar a cesta básica, já está pago. Porque, dependentemente da representação da mulher vitimada, o andamento da sessão da ação penal. E o ministro Peluso, em boa, boníssima hora, atendendo os nossos pedidos, presidente Vanessa, ele acabou introduzindo a orientação de que, em se tratando de lesão grave, não depende de representação da mulher para dar andamento ao processo, e depois veio também uma alteração legislativa, fruto do trabalho das lideranças brasileiras na MP, na PAMAGES e em outras associações, e isso mudou o clima. Mas ainda falta. Eu acho que falta, sobretudo, educação nas escolas, introduzir essa cultura de não agressividade. Porque, geralmente, quem agride é agredido. Normalmente, o homem que agride a mulher, na infância, ele foi tratado de modo desumano, com agressão. Não é regra, mas dizem os psicólogos que a pessoa replica aquela conduta. Sorte que nós precisamos, sobretudo, de mães e pais, de pessoas responsáveis, como a nossa presidente, que é mãe de 2 filhos, se não me engano, né? E casado com o promotor Fernando, um dos mais brilhantes tribunos do Ministério Público, enfrentou o processo mais difícil que já teve no estado de São Paulo, que foi o processo da casa de detenção. O Fernando foi o promotor, e sempre com o apoio, com a esposa da doutora Vanessa, que na magistratura também tem feito, porque é titular de uma vara pioneira nesse assunto de proteção à mulher. Então, eu acho que a gente tem feito muito, mas São Paulo, Brasil, 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, as nossas necessidades são imensas e os nossos recursos
muitas vezes não vem na mesma proporção. O judiciário tem feito o possível. A doutora Vanessa vai poder explicar de modo mais direto qual o balanço dessa do coronavírus nas atividades do Judiciário Paulista, o que a população de São Paulo e do Brasil pode esperar da magistratura paulista e brasileira nesses momentos de epidemia, pandemia, a epidemia da agressão contra as mulheres, a pandemia da doença, o corrupto vírus, como diz o colega Roberto Oliviano, que é também do Ministério Democrático, e não queremos, da associação Não Queremos Corrupção, ele tem sempre destacado essas coisas todas. Mas a doutora Vanessa acho que pode falar desses dados para a população que pensa que muitas vezes o judiciário está de porta fechada, né, doutora Vanessa? Que o juiz está de férias. Eu acho que não é isso que tem acontecido. Pediria uma explicação sua a esse respeito. Eu vi outro dia umas postagens em mais dos advogados da OAB pedindo a abertura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não parou em nenhum momento. O Poder Judiciário mostrou uma capacidade de reação à crise que foi muito impressionante, pelo tamanho do Poder Judiciário, pelo gigantismo do Poder Judiciário. A gente vê uma reação rápida, como foi vista, chega a impressionar. O Poder Judiciário, num primeiro momento, quando ninguém sabia o que estava acontecendo, quando ninguém sabia como as coisas iam funcionar, quando tudo foi fechando aos poucos, o Judiciário não tinha uma plataforma que permitisse o acesso remoto de todos os juízes e funcionários, porque nunca se pensou nisso. Nunca se pensou que um dia todo mundo fosse ter que trabalhar de casa. Então, o Poder Judiciário de São Paulo tinha 5.000 acessos, tinha capacidade para 5.000 acessos remotos. Em 10 dias, de quando começou a pandemia até a data que foi todo mundo para casa, trabalhar das suas casas, a gente já tinha multiplicado por 6, a gente já tinha uma capacidade para 30.000. Hoje, a gente tem todos os funcionários e todos os magistrados trabalhando remotamente. Então, e não são só processos urgentes, não. Todos os processos estão tramitando. Se os prazos não estão suspensos, se o processo não está suspenso por conta do prazo, ele está tramitando regularmente. Então, o judiciário nunca fechou suas portas. Ele teve aí uma semana de adaptação, em que teve que fazer um plantão, mas depois disso, os processos todos tramitaram normalmente. Então, o judiciário arregaçou as mangas e se preparou para enfrentar a crise. E todas as urgências foram apreciadas, seja nos casos de violência doméstica, seja nos casos cíveis, seja nos casos criminais, seja também, importantíssimo, nos casos relacionados à epidemia. Porque o Poder Judiciário não podia fechar suas portas. Nós passamos a ter questionamentos em relação à crise. Então, contratos que não puderam ser cumpridos, decretos municipais, decretos estaduais, fechamentos, aberturas, descumprimentos, etc. E tudo isso foi chamado o Judiciário a intervir. E hoje eu tenho aqui a última publicação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é até o dia 14 de junho, a gente tem 6.800.000 atos praticados, ou seja, quase 7 milhões de atos. São 782 mil sentenças e 215 mil acórdãos. Isso dá 1 milhão de processos julgados em primeiro e segundo grau de jurisdição. Fora os milhares, as centenas de milhares de atos praticados pelos nossos servidores, pelos nossos escreventes, pelos nossos oficiais de justiça que se arriscaram e foram às ruas cumprir mandados urgentes também. Então, o judiciário não só não parou, como produziu muito. A gente tem recordes, está batendo recordes de produtividade no que é possível, obviamente, porque tem alguns processos que não é possível prosseguir. Um processo de júri, por exemplo, não é possível ser realizado plenário, porque não há condição de garantir hoje a segurança sanitária das pessoas ali envolvidas. Mas naqueles em que é possível produzir, a gente tem visto recordes de produtividade atrás de recordes. E assim no judiciário do Brasil inteiro. Eu falo, obviamente, por São Paulo, porque
presido a associação daqui, tenho contato com o tribunal daqui, mas eu tenho visto a Renata divulgando os números do Brasil inteiro, e o Brasil inteiro está produzindo e arregaçando as mangas e enfrentando esse momento distópico que a gente vive, com muito trabalho, com muita coragem, com muita altivez. Doutora Vanessa Mateus, presidente da APAMAG, está sendo hoje a nossa convidada aqui no Linha Direta com a Justiça. Esse trabalho remoto, né, do judiciário, os juízes estão despachando de casa, nos casos das audiências criminais, o tribunal do júri, o que tem sido mais afetado, né, apesar, claro, de todo o esforço que a senhora demonstrou aqui, por conta da pandemia no Poder Judiciário paulista? Olha, no começo, a dificuldade foi colocar todo mundo dentro de um sistema para trabalhar remotamente. Isso foi superado em muito pouco tempo. Em seguida, foram suspensas as audiências, todas. Quando a pandemia se prolongou mais do que todo mundo esperava, decidiu-se que não era possível mais ficar sem fazer audiências. Então, o tribunal disponibilizou uma plataforma para que as audiências fossem realizadas. E hoje estão sendo realizadas. Então, a gente tem audiências cíveis, audiências criminais, audiências de juizado, todas elas sendo realizadas. Eu tenho aqui um último levantamento, já foram realizadas quase 3.000 audiências no estado de São Paulo. É um número imenso se a gente pensar que está tudo 100% remoto. Então, o atendimento ao advogado também, num primeiro momento, se questionou como seria feito, porque o advogado tem direito de despachar com o juiz, de ser atendido, de explicar o seu processo. O tribunal disponibilizou uma plataforma também, a plataforma Teams. O advogado hoje que quer despachar com o juiz, ele manda um e-mail, esse e-mail chega no cartório, o cartório entra em contato com o juiz abre o programa, agenda uma data e o advogado é atendido como nós estamos conversando aqui, por um sistema como esse. Então, todos os problemas foram sendo ultrapassados. E eu acho que isso é muito importante porque deixa um legado para a população e para o Poder Judiciário, depois da pandemia, tudo que foi bom pode ser aproveitado. Então, essa ampliação do sistema vai ser muito aproveitada. Essa prática de atos remotos, ainda que não se torne uma constante, porque nós queremos voltar para os fóruns, mas nós podemos hoje, por exemplo, se eu tiver que ouvir uma testemunha que reside em Manaus, eu tenho que emitir um documento chamado carta precatória, eu mando isso para um juiz de Manaus, o juiz de Manaus intima a testemunha, ouve a testemunha, grava o depoimento, manda para São Paulo para que eu assista e julgue meu processo. Com esse sistema hoje que a gente tem, é possível que a gente não precise mais fazer isso. Eu marco um horário com a testemunha, ela entra no sistema e eu posso ouvi-la, o que é muito melhor para todo mundo. Então, eu acho que a gente vai deixando um legado. O que eu acho mais difícil é a questão do tribunal do júri, porque a gente tem os jurados todos juntos, os debates, tudo tem que ser feito presencialmente, tem que garantir a incomunicabilidade dos jurados, tem que garantir o isolamento das testemunhas, é uma solenidade que demanda um longo tempo, então isso está sendo prejudicado. Alguns processos de réu preso, em que não se consegue colocar todo mundo no sistema, estão sendo prejudicados, porque os juízes não estão conseguindo fazer as audiências. As audiências de custódia, tem sido difícil fazer as audiências de custódia por videoconferência, há uma discussão sobre a possibilidade de fazer audiência de custódia por videoconferência ou não, então isso não é pacífico e ainda não tem sido realizado. Então, encontramos sim algumas dificuldades. Mas se a gente pensar que isso tudo tem 3 meses, a gente já superou uma boa parte do caminho e tem ainda um outro tanto a superar. Doutor Henrique Nelson Calandro, olha só, né? A pandemia pode trazer aí algum tipo, né, de benefício, se é que a gente pode dizer que há algo a ser comemorado, né, desse momento todo triste que estamos vivendo. Mas como a doutora Vanessa disse, algumas experiências podem ser reaproveitadas, hein, doutor Calandra? É verdade. Eu e o Edson Brandão, hoje desembargador do Tribunal de Justiça, éramos dois professor Pardal e nós não achávamos que era um absurdo. Teve um caso de um criminoso famoso, Fernandinho Beiramar, teve uma audiência em Jundiaí, no Tribunal do Júri, né? E parou a cidade, porque criança não podia ir na aula, o comércio teve que fechar, escolta, avião a jato e não sei o quê.
E ele sentou na frente do nosso colega de Jundiaí e falou assim: eu sou empresário, o senhor, por favor, conste a minha qualificação. Para que estão me incomodando, me trazendo aqui? O senhor já sabe que eu sou inocente. O camarada tinha dado um tiro de fuzil numa mulher em Jundiaí, por engano, arrancou o coração da mulher. Era um fuzil enorme de guerra. E aí eu com o Brandão falamos, isso não pode acontecer, né? Inventamos um interrogatório à distância. O Brandão desenvolveu um negócio de CD que nós gravávamos, fazíamos aquilo tudo, e foi o embrião do interrogatório à distância. E hoje, eu acho que o judiciário convive com interrogatório à distância, o trial americano, os advogados se reúnem no escritório de um deles, os dois estão presentes, um fiscaliza o outro, e o juiz fica à distância, não há necessidade de deslocar todo mundo até o fórum. Eu quero saudar o Tribunal de Justiça, sobretudo a pessoa do nosso presidente, recém-empossado no meio de uma guerra, Geraldo Pinheiro Franco, cujo pai foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele foi eleito no mesmo dia do aniversário do pai dele. Portanto, tem coisas que parece que conspira. E tem enfrentado essa crise da pandemia, que eu digo, sem medo de errar, que é a terceira guerra mundial contra um inimigo invisível que está matando a nossa economia, matou milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro e tem uma possibilidade de dano ainda maior, porque não é descoberta ainda medicação eficaz e nem vacina. Então, eu acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido um grande exemplo e o nosso presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco, com seus membros do corpo diretivo do tribunal, sempre ouvindo e auxiliado pela nossa inestimável APA-Magis, onde sempre o primeiro grau é ouvido, os juízes e juízas são ouvidos, para que o tribunal dê os melhores passos para enfrentar essa verdadeira guerra. E vem aí desastres horríveis sob o ponto de vista econômico, conflitos, né? E mais do que nunca, nós vamos precisar da ajuda da APA-Magis, do próprio tribunal, para instâncias de conciliação. A doutora Vanessa poderá depois, de mediação, falar sobre isso. A própria APA-Magis tem tido grandes iniciativas nesse sentido. Eu acho que é isso. Modernidade chegou e eu fui um dos primeiros a fazer audiência com computador, a fazer gente trabalhando à distância, porque eu tinha tanto processo que não cabia dentro do meu gabinete no tribunal. Eram 15 mil processos de relator, casos de poupança, que envolviam poupança contra o Banco do Brasil. Se eu botasse o processo no gabinete, era um processo de papel, tinha que sair. Não cabia mais ninguém. Então, conseguimos enfrentar esse volume com trabalho de distância, com tempo moderno. E fui tão moderno que saí e não percebi. Parece que ainda estou no tribunal, mas agora já estou aposentado desde os 70 anos, graças a Deus, para abrir espaço para talentos maravilhosos como o da nossa presidente, Vanessa Mateus. Doutora Vanessa, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, já agradecendo muito a senhora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a crise dos poderes, né? Que é o principal assunto do momento, né? Principalmente no plano federal, mas seria muito bom ouvi-la a respeito de limites que estão sendo cobrados para todos os poderes nesse atual momento que o país atravessa. Pois é, né, Pedro? Esse assunto tem tomado o noticiário e a gente entende que é uma pena que isso tenha tomado tanto lugar da discussão no momento em que a gente tinha que estar concentrado no inimigo comum. Eu costumo dizer que a nossa sociedade hoje se dividiu entre
apoiadores e os do contra, se dividiu entre direita e esquerda, se dividiu e as pessoas esqueceram que tem muito mais que nos una do que nos divida. E esse foi o mote, inclusive, do ato que a gente fez, capitaneado mais uma vez pela MB, mas que contou com a participação de todas as associações estaduais, todos os presidentes subscreveram, de entidades da sociedade civil, de todas as entidades do sistema de justiça, promotores, procuradores, defensores, a OAB, o Ministério Público, que foi um ato que a gente fez em defesa do Poder Judiciário. A questão não é concordar ou discordar do governo, a questão não é concordar ou discordar de decisões do STF, a questão é que os poderes precisam conviver em harmonia. A Constituição Federal, ela prevê de forma muito clara o sistema de freios e contrapesos, o sistema de limitação dos poderes, as atribuições de cada um dos poderes e a forma de recurso de cada uma das decisões que são tomadas supostamente em desacordo. Então, nós não precisamos de nenhum outro subterfúgio, de nenhum outro argumento para fazer com que as instituições funcionem, muito pelo contrário, as instituições estão funcionando, a nossa democracia é muito jovem, mas ela tem se mostrado muito sólida, as instituições estão funcionando a contento e dentro dos limites traçados pela Constituição Federal. Então, eu acho que a gente tem que diminuir um pouco o tom dessa questão do problema entre os poderes, porque cada poder está agindo e é o que se espera que cada poder haja dentro dos seus limites que a Constituição prevê muito claramente. E eventual desvio também tem meios de combate dentro da própria Constituição. Então, a gente acha muito lamentável que haja uma discussão dessa num momento desse, em que a gente precisaria estar focado em torno do nosso inimigo comum, focado em torno daquilo que nos une, e esse foi o móvel desse ato em defesa do Poder Judiciário e do STF. Esse ato foi em defesa da democracia e eu acho que ele foi muito importante porque ele uniu entidades que supostamente se alinham com a esquerda, supostamente se alinham com a direita, entidades que eventualmente em alguns assuntos podem ter posições antagônicas, mas esse ato mostrou que estão todas unidas em torno de um objetivo comum. Todos nós estamos dispostos a defender a democracia. Aliás, nós não honraríamos a nossa toga se não estivéssemos dispostos a isso. Então, o que nós estamos dispostos é em defender o Estado democrático de direito, as instituições, o poder judiciário, o equilíbrio entre os poderes e a atuação de cada um deles dentro da Constituição. Eu acho que é esse que tem que ser o foco de todos nós. Poder judiciário, executivo, legislativo, sociedade civil, todos nós, divergências à parte, temos que ter um mesmo foco. Defesa do Estado democrático de direito sem qualquer tipo de ruptura. Eu acho que é para isso que nós caminhamos e é para isso que nós trabalhamos, para honrar a toga que vestimos, não é, doutor Calandra? É verdade, é verdade. Eu queria que a doutora Vanessa nos disse, de modo muito preciso, é que o, o limite da liberdade é onde começa os direitos do seu vizinho, o direito de outra pessoa. Queria lamentar profundamente que pessoas tenham hostilizado o Supremo Tribunal Federal, que é o último reduto para qualquer pessoa. Queria lembrar que no tempo da ditadura, o militarismo muitas vezes criticados, o Superior Tribunal Militar foi o único que permaneceu aberto e concedeu habeas corpus a pessoas seguir que às vezes olha para o Superior Tribunal Militar, nossa, isso é um tribunal de exceção. Não, não é. O Superior Tribunal Militar, ele exerceu e exerce um papel importante em matéria disciplinar para os militares. E queria também repudiar esse ato, dizer que o Supremo nós perdemos o contato aqui um julgamento Nelson Calandra, né, que tá feito das... Doutor Calandra está ouvindo a gente, doutor Calandra? Daqui a pouquinho a gente... comunicação. Eu acho que a Mas dizer que conexão, nós né? deixamos aqui registrado
Tá ruim? Picotou um pouquinho a sua... Eu queria que o senhor concluísse aí, que tá muito Oi, ruim o Pedro. sinal, doutor Calandra. Pois não. Falando devagar para dizer que é lamentável os atos extremados contra o Supremo, contra os ministros. Eu não falo gritando, nem falo esperneando, porque a vida me ensinou que nós temos que ter calma e temos que comunicar bem. Eu queria fazer um apelo às mães e avós dessa gente, aos tios mais velhos, dessa gente exagerada que acha que vai derrubar o Supremo, agredindo ministros, seus familiares. É a única instância no Brasil, é a última instância que acolhe todos aqueles que têm direitos fundamentais violados. Então é preciso que haja calma nesse momento e o pandemia, uma doença, muitos dos nossos amigos teram ainda essa semana, nosso querido amigo, professor de É isso academia. aí. Bom, tivemos um problema com o áudio do doutor Henrique Nelson Calanda nesse encerramento, mas eu quero agradecer a doutora Vanessa Mateus, presidente da APAMAGES, que participou conosco como convidada do primeiro bloco do Linha Direta com a Justiça desse domingo. Obrigado pela presença, doutora Vanessa. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, doutor Calandra. Para mim é sempre um prazer estar aqui com essa conversa franca que a Rádio Bandeirantes nos proporciona. Espero voltar mais vezes. E no próximo bloco do programa nós vamos falar sobre imposto de renda, hein? Tá chegando a hora da declaração, tá chegando a hora do prazo máximo para você fazer a entrega da sua declaração de imposto de renda. Na sequência aqui no programa Linha Direta com a Justiça. Sequência do Linha Direta com a Justiça aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Vamos falar agora sobre imposto de renda. Conforme anunciado, está chegando a hora, está chegando o prazo. O doutor Francisco Miné, procurador do Estado, está conosco. Ele que é integrante do Linha Direta com a Justiça. Doutor Miné, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes. Boa noite, internautas. É sempre um prazer estar com vocês aqui num programa especial, onde nós vamos falar também sobre imposto de renda e agora com um grande convidado, que é o Fábio Castilho, que é um advogado especialista nessa área tributária e que nós vamos poder aproveitar todos os conhecimentos. Doutor Fábio Castilho, seja bem-vindo mais uma vez ao Linha Direta com a Justiça para falar sobre imposto de renda com os nossos ouvintes. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, obrigado, Pedro. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, pela participação. Maravilha. Vamos começar então explicando aqui para o nosso ouvinte, né, que está meio desatento, que normalmente a declaração de imposto de renda é feita até o fim do mês de abril. Como nós estamos num período de pandemia, esse prazo foi esticado pela Receita Federal para o fim de junho. Dia 30 de junho é o último dia para entregar a declaração, doutor Miné? Pois é, dia 30 de junho é o dia fatal, não teremos prorrogação. Então, portanto, não deixe para a última hora, porque a internet começa a falhar, tá? Então, quando você pensa que você já está com tudo concluído, não consegue protocolar, não consegue dar vazão. Então, portanto, não deixe para a última hora. Doutor Fábio, a gente tem algum tipo de informação da Receita sobre o número de contribuintes que já entregaram aí a declaração? Temos alguma expectativa, né, de quantos contribuintes ainda devem fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física até o fim desse mês? Pergunto isso porque nós estamos numa excepcionalidade, né? Nunca tivemos uma prorrogação assim de prazo tão elástica, né? Claro que o momento justifica, mas queria saber se há alguma previsão, o senhor viu algum cálculo aí nesse sentido? Acho que o Fábio congelou. Tá ouvindo? E perdemos o contato aqui com o doutor Fábio, daqui a pouquinho a gente Pois deve retomar. Doutor Miné, de qualquer forma,
as pessoas que devem declarar imposto de renda nesse ano, quem são elas? Bom, pois é, todos aqueles que receberam rendimentos acima de um valor equivalente a a 25 mil reais estão obrigados a realizar essa declaração de imposto de renda. E mesmo os que estão isentos podem declarar também. Tá? Então, portanto, essa é a nossa informação de momento. Então, portanto, não deixe para a última hora. Doutor Francisco Miné. Pedro, Pois não. Opa! De volta, se eu puder responder a sua pergunta. Vamos lá, doutor Fábio, vamos lá. Tem por volta de 10 milhões de declarações já entregues, né, segundo as previsões de contribuintes sujeitos à entrega da Receita Federal, e ainda uma metade dos contribuintes que não entregou essas declarações, que tem até o dia. Tem, como o doutor Paiva estava dizendo, tem bastante gente para entregar e o prazo está curto, costuma haver um pouco de congestionamentos. Os sistemas são bons em geral, mas deixar para a última hora é emocionante, é melhor fazer um pouco. Seguro morreu de velho. Eu vou fazer só uma retificação. Pedro, vou fazer só uma retificação, porque eu falei em torno de 24 mil reais, mas o valor é um valor quebrado, são 22.847,76. Então, portanto, esse é o valor objeto. Né? Fábio, você confirma aí como valor mínimo para efeito de declaração de imposto de renda? Declaração de imposto de renda obrigatória? Podemos falar de situações, não só a questão da renda, né? A pessoa... Existe a questão do patrimônio. Existe a questão do patrimônio também, ou seja... Talvez seja importante frisar, então, essa questão da renda. O valor exato desse ano tem reajustes de tabela, ele está em R$ 28.559,70. 28.559, exatamente. Isso de rendimentos tributáveis, mas tem pessoas também que recebem rendimento não tributável. Por exemplo, pessoas que recebem distribuição de lucros de empresa, do Simples ou do lucro presumido, e de alguma maneira não tem que tributar esses rendimentos, mas que se receberam rendimentos aí acima de 40 mil reais, tem também obrigatoriamente que declarar a renda. Mais uma outra categoria de gente que tem que declarar é quem tem patrimônio acima de 300 mil reais, tem que, de qualquer espécie, patrimônio de qualquer espécie, bens a declarar acima de 300 mil reais, tem que declarar também. Ou seja, vale dinheiro, imóveis, ações, direitos, entre outras coisas mais, né? Tudo, carro, direitos de propriedade sobre bens rurais, urbanos, fundos de aplicação, dinheiro em caderneta de poupança, qualquer bem ou direito que a pessoa, acima de 300 mil reais obriga a renda. E tem umas situações especiais, que operou bolsa, mexeu com ações em bolsas, ou quem alienou um imóvel e teve ganho de capital, tem que declarar independente desses valores, né? Todas essas situações são importantes de frisar. E legal dizer o que o Dr. Miné, algumas pessoas não estão obrigadas a declarar, mas é interessante para quem quer oferir algum rendimento, está com o programa da Receita Federal, verificar os desconto simplificado. Às vezes a pessoa tem lá uma restituição de imposto de renda que ela, por não estar obrigada a declarar, ela não está percebendo que ela vai restituir. Então é legal baixar o programa, brincar um pouco com as telas, com os números, participar um pouco da elaboração do cálculo do imposto de renda próprio e ver se não está te escapando alguma restituição. E Fábio, nós temos assim algumas peculiaridades relacionadas às questões envolvendo a declaração de imposto de renda e que os nossos ouvintes internautas têm sempre dúvidas, né?
como, por exemplo, a questão lá do imposto de renda do contribuinte casado ou união estável, como é que se declara e tudo mais, tal. É sempre interessante a gente, mais ou menos, frisar determinados pontos interessantes, né? Se você é casado, você pode apresentar a sua declaração de imposto de renda tanto de forma conjunta, tá? como de forma isolada. Tá? Só que a diferença entre você fazer em conjunto ou fazer de forma isolada é que se você fizer de forma separada, você não pode incluir os dependentes que você incluir nessa declaração. Cada qual vai declarar um dependente, e você não pode declarar o mesmo dependente em declarações separadas. Então, seja, marido e mulher declaram, tá? Se você declarou o filho como seu dependente, só um poderá fazê-lo. Tá? A mesma coisa acontece agora, e de qualquer forma, também não pode apresentar a declaração de imposto de renda, ou seja, a esposa, né, e eventualmente ser declarada como dependente do marido na declaração do marido. Então, existem essas peculiaridades. Então, é muito bom esclarecer essas situações, porque existem peculiaridades na hora de realizar lançamento. Você deve apresentar, você deve realizar lançamento de metade do respectivo patrimônio, se a declaração for separada. Então, portanto, existem peculiaridades que os nossos ouvintes devem atentar para que essa declaração possa ser bem recebida e que não precise ser retificada. Isso, perfeito, doutor Mineta. Tem situação de contribuinte casado, que existe a possibilidade de incluir o cônjuge como dependente na sua declaração de imposto de renda. O contribuinte tem de incluir o cônjuge como dependente na sua declaração de renda. Todas as despesas dedutíveis para fins de apuração do imposto de renda vão ser dedutíveis para a pessoa do declarante, para o contribuinte declarante, e respectivo cônjuge dependente. Isso pode ser bom na medida em que existe, por exemplo, abatimento de despesas médicas, abatimento de despesas com insão, abatimento de algumas outras despesas que se deduzida à base de cálculo do imposto de renda próprio e do dependente. Mas tem uma contrapartida importante, que é a seguinte: o dependente, uma vez que ele entra como dependente na sua declaração de renda, os rendimentos do dependente passam a ser somados aos seus para efeitos da declaração. Então, se o dependente tem rendimentos próprios, principalmente rendimentos tributáveis, normalmente passa interessante que as pessoas avaliem a possibilidade de fazer como o que não está obrigado a declarar, a mesma coisa que a gente estava dizendo, não está obrigado a declarar, que as pessoas avaliem a possibilidade de fazer ou separado. A pessoa tenta somar os rendimentos do cônjuge na própria declaração, o resultado, o saldo de imposto a pagar, com as deduções competentes. Quando fizer separado, vai comparar quem possa recolher numa e noutra situação e ver se isso é possível. Para quem sem rendimentos, sempre normalmente melhor trazê-lo como dependente, mas não é a situação geral das pessoas. A maioria das pessoas hoje em dia, cônjuges, os casais trabalham, as duas pessoas das casas trabalham, então é bom verificar qual é a melhor situação de tributação. Uma outra questão também que a gente tem assim em mente é a que diz respeito à questão quem é que pode ser dependente, né? Essa é uma dúvida que os nossos ouvintes toda hora comentam conosco, né? Ou seja, quem é que pode ser dependente? Enteado pode ser dependente, né? O companheiro pode ser dependente, pai e mãe podem ser dependentes. Então, existem várias situações envolvendo essa situação. Eu, assim, tenho notícia que companheiro pode ser dependente, tá? E o filho do companheiro também pode ser dependente, tudo isso pode ser lançado, tá? Ou seja, o enteado até 21 anos de idade pode ser lançado como dependente, tá? Irmão, neto, a depender da dependência financeira, e desde que exista um documento que comprove guarda, tá? Até 24 anos de idade
pode ser declarado como dependente também, tá? Irmão, numa situação que esteja sob guarda, também pode, tá? O avô também pode. Então, nós temos uma série de situações, não é, Fábio? É bem importante essa questão da dedução dos dependentes. Tem um alerta inicial a fazer, as leis de anos anteriores já vêm trabalhando com essa realidade, mas quem tem um dependente, a primeira coisa a se dizer é que os CPF para serem incluídos como dependentes. Antigamente a gente não incluía o número do CPF do dependente, então cada dependente vai ser identificado por um cadastro na Receita. Uma vez identificado, nós vamos verificar essa condição de poder abater as despesas com o dependente. São aquela despesa fixa por ano, um valor fixo por ano que vai ser abatido, e mais as despesas normais do dependente, despesas com saúde, despesas com educação e outras despesas. Lembra sempre de que uma vez que você incluiu dependentes, inclusive menores, esses rendimentos dele também entram na sua declaração de renda, né? Então, quem pode ser mesmo. seu dependente? Às vezes até um salário de estagiário, não é verdade? Às vezes um salário de estagiário, ou seja, os rendimentos desse dependente, muitas vezes acabam sendo desprezados, e eles devem ser somados, né? Então, portanto, existem várias peculiaridades para que a gente não possa errar. Existe um valor fixo a deduzir por dependente, né? As pessoas normalmente acham que sempre é bom ter um dependente no imposto de renda porque abaixa o imposto. Às vezes abaixa, às vezes não abaixa. Se esse dependente é um filhão, uma filhona já, por exemplo, fazendo faculdade, fazendo estágio, já um salário para ir alguma coisa a mais, talvez o valor de dedução aí que é de 2.275 por dependente não compense, mesmo somando despesa médica, despesa de saúde, essa pessoa, né, do dependente, vamos falar das categorias, o principal é o filho, né, filho até 21 anos, qualquer filho ou enteado, né, que esteja sob guarda da pessoa ali, vai poder ter a condição de dependente até 21 anos, se ele não tiver em estabelecimento de ensino superior, até 24 anos se estiver cursando o nível superior. Essa pessoa do dependente, ela pode, como qualquer outra pessoa, ser incluída como dependente na declaração do pai, mas pode também fazer uma declaração de renda uma dela, né? Se for, por exemplo, o caso maior, um estagiário, ou alguém, um filho que faz faculdade e faz seu próprio estágio, se ele recebe um renda interessante ou sofreu alguma retenção de fonte, ele pode testar também, simular a própria a confecção da declaração de renda e decidir se é melhor para ele tributar apartado ou se valer das deduções na declaração da mãe, né, de quem tiver. Mas não são só filhos, como foi pessoas em situação de guarda judicial. Qualquer de quem o contribuinte detém a guarda pode ser para fins de imposto de renda. Aí entram ascendentes, avós, netos, bisnetos, irmãos, mas a condição é que haja isso é a condição é a guarda, não é o parentesco. Doutor Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. Ainda... O seu som está picotando um pouquinho. Okay, vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar. Fazendo o seguinte, o senhor tem aí na sua janela no computador várias janelas abertas, aí é só essa da nossa conversa aqui. Se tiver outras janelas abertas, se o senhor puder fechar, isso pode melhorar a nossa comunicação aqui e pode fazer com que os ouvintes tenham mais clareza para ouvi-lo. O doutor Miné queria fazer uma pergunta aí, eu só queria fazer essa ponderação aqui para a gente melhorar a conexão. Na verdade, eu queria fazer uma ponderação ainda sobre essa questão dos dependentes, Pedro, porque nós temos assim algumas novidades, como a questão de relações homoafetivas, né? Ou seja, o companheiro, desde que é declarado há mais de 5 anos como vivendo em conjunto há mais de 5 anos, a Receita Federal hoje também
acaba assumindo, ou seja, a possibilidade de lançamento desse companheiro homoafetivo como dependente. Então, nós temos várias novidades relacionadas a isso. Então, é algo bem interessante, retomando essa questão. Outra dúvida dos nossos ouvintes é no que diz respeito à questão do seguinte, né? Quem já fez a declaração de imposto de renda, tá? Quem já pagou primeiro, teve imposto, a indicação de imposto a pagar, né? E simplesmente extraviou o seu comprovante de pagamento, né? O seu DARF, né? Como é que faz para comprovar que pagou, né? Ou seja, qual é a comprovação relacionada a isso? Então, pode, a qualquer tempo, entrar em contato com o posto da Receita Federal e solicitar a sua segunda via. E aqueles que eventualmente emitiram os seus comprovantes, né? E eventualmente não tiveram dinheiro ainda para poder pagar, né, por conta da prorrogação, que nós falamos já no programa anterior, né, a prorrogação da declaração de imposto de renda, que agora passou a contar a partir do dia 30 de junho. Né? Então, 30 de junho é o último dia de prazo para recolhimento dessa parcela única. Né? Então, portanto, é possível reemitir esta parcela e pagar agora no dia 30. Então, quem não teve condições, já procedeu à declaração de imposto de renda, pode reemitir esse DARF para poder pagar no dia 30. Né? É bastante importante essa questão do DAF ou questão da... Por exemplo, tem uma outra situação, doutor Miné, não só a pessoa que perdeu o DAF, mas, por exemplo, a pessoa que fez uma declaração, não guardou cópia por algum motivo, acha que precisa retificar essa declaração, identificou uma inconsistência, esqueceu de informar um pagamento. De alguma maneira, a pessoa precisa recuperar as informações dessa declaração, gerar os DARFs para pagar, incluir um dependente, tirar um dependente, fazer algum ajuste nessa declaração. O que é possível fazer? Em tempos normais, existe um canal de atendimento da Receita Federal, pelo qual a pessoa vai buscar cópias dessa declaração de imposto de renda nos postos de atendimento. Isso, em tempos de pandemia, não é o procedimento mais ágil, mais recomendável, né? No entanto, a gente tem hoje todos os serviços da Receita Federal, do contribuinte pessoa física, no portal do Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual, no portal da Receita Federal, acessíveis por meio do certificado digital. Então, uma pessoa que tenha o certificado digital pode imediatamente acessar esse portal do ECAC e trabalhar com as declarações antigas, baixar, verificar pendências fiscais, verificar o estado do processamento das declarações dos anos anteriores, gerar os DARFs das declarações pendentes, fazer pagamentos pendentes de qualquer espécie, desde que tenha o certificado digital. Quem não tem o certificado digital, diria que é muito mais fácil, inclusive em tempos de pandemia, tirar um certificado digital do que ir buscar declaração por declaração nos ambientes normais de atendimento. Então, o certificado digital é uma boa tábua de salvação para as pessoas. Quem não tem familiaridade para acessar, certamente tem um familiar que tem, ou um contador amigo que tem acesso e pode ser ajudado, mas é importante as pessoas saberem que com o certificado digital, toda essa necessidade de guarda de papel, ela fica um pouco mitigada, porque todas as declarações, todas as informações estão lá guardadas em ambientes virtuais, disponíveis para download, possível retificação, possível fazer a declaração online com certificado digital. Então, é bacana para as pessoas que estão conectadas que trabalhem com certificado digital nessas horas. E até traduzindo para o nosso ouvinte, né, o certificado digital ele é a chamada assinatura eletrônica. Né? Então, ele é reconhecido
para todos os fins como se fosse a sua própria assinatura. Ele identifica através de uma codificação, através de chaves e algoritmos e tudo mais, e por conta disso, isso acaba sendo reconhecido por lei como se fosse uma assinatura real, ou seja, o que é uma assinatura real. Então, em tempos de pandemia, realmente é uma ótima opção. Outra questão também que vem aí e vem à baila, e o pessoal pergunta, né? Ou seja, se eu não recebi ainda a minha restituição de imposto de renda do ano anterior, tá? Ou seja, de 2018, ano base 2019, ano base 2018, tá? Eu posso fazer, se eu tiver imposto para pagar, eu posso fazer a compensação dessas importâncias, né? Ou seja, eu posso simplesmente, já que eu não recebi e tenho um imposto para pagar, eu posso simplesmente deixar de pagar, entendendo por compensado isso, né? Esse é um grande erro. Se você, de repente, arrisca, né, deixar de pagar, você corre o risco de sofrer uma multa e ter lá para frente essa chamada compensação não reconhecida. Isso só pode ocorrer se você fizer um requerimento administrativo, tá? Ou seja, a Receita Federal vai ter que reconhecer que você tinha um crédito, tá? E compensar com esse débito. Não dá para fazer por conta, né? Melhor mesmo não. O Fábio quer comentar. Melhor mesmo não fazer. Dá um medo quando a declaração de renda tem uma restituição e a restituição não é processada, né? É uma das situações apavorantes da vida moderna, fazer a declaração de renda e ela parar no processamento por algum motivo. Então, primeira coisa que seria interessante para um contribuinte que está numa situação em que pediu uma restituição e essa restituição não foi creditada a ele ainda. Esse ambiente virtual do qual a gente estava falando, que é o ambiente do ECAC, do Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte da Receita Federal do Brasil, ele permite ao contribuinte verificar o processamento da declaração do ano passado e ver se existe alguma pendência. Às vezes essa restituição não foi paga porque tem alguma pendência. Na maioria das situações são pendências simples, doutor Minetti. Tem uma situação clara que acontece muito, o empregador da pessoa informou um valor de rendimento, a hora que a pessoa declarou, ela declarou um valor ligeiramente divergente, essa divergência segura a restituição da pessoa. Acessando esse ambiente, ela tem condição de retificar a declaração, colocar o valor igual ao que foi declarado pelo empregador, e fazer essa restituição ser processada. Então é importante para todo mundo não tomar essas iniciativas próprias de sair compensando as coisas, mas principalmente tentar entender por que não recebeu a restituição ainda. Pode ter informado um número errado de conta corrente, ela pode ter problemas dos mais simples possíveis que estão impedindo esse crédito da restituição. Então, acerta a situação da restituição. Quando vier a fazer a declaração agora, declara como rendimentos isentos ali aquelas restituições de imposto de renda, tem um campo próprio para declarar a própria restituição de imposto de renda, a pessoa vai declarar e não vai ter problema. O imposto desse ano, então, a recomendação é, ainda que tenha uma restituição anterior, apure, pague normalmente o tributo e verifique com cuidado o que aconteceu com a sua declaração dos anos anteriores. Uma outra questão também relevante é a seguinte: o pessoal tem perguntado para a gente se, de repente, se eu estou separado, tá, mas não estou separado legalmente, como é que eu declaro o meu imposto de renda, né? Ou seja, eu posso simplesmente declarar como se eu fosse solteiro, né? Ou seja, na verdade, não. Nós não podemos declarar como se você estivesse solteiro, porque, para todos os efeitos, você está casado. Então, a sua declaração é como casado. É certo que existe todo um desconforto relacionado a isso, porque você já não tem mais os dados do seu cônjuge, né? Então é muito complicado em relação a isso. Por essa e outras razões, é muito importante legalizar logo a sua situação. Ou seja, se você separou, corre lá, faça o seu divórcio, regularize a sua situação, né? Então é muito importante. Fábio, o que você tem para falar sobre isso? A situação do separado, de fato, é a situação do casado, né?
todos os agravantes possíveis, né, de não ter mais acesso a essa informação, como foi colocado, não ter os dados do cônjuge, não saber o que vai acontecer com a declaração do cônjuge, ele pode optar, como todas as pessoas, por fazer a declaração em conjunto ou a declaração em separado, a sua declaração e a declaração do cônjuge, mas ele vai declarar na sua própria declaração a condição de casado. E aí tem um problema que vai surgir, que são os bens comuns do casal. As pessoas que se separaram de fato não fizeram uma partilha regular desses bens perante a autoridade judicial ou por uma escritura notarial, uma escritura de cartório, que regularize a situação desses bens, elas vão ter bens em comum. E aí o problema dos bens em comuns é alguém, um dos dois, vai ter que declarar os rendimentos dos bens comuns. Ou o casal vai declarar meio a meio, ou um dos dois vai declarar esses rendimentos dos bens comuns. E a pessoa vai ter que conversar direitinho com a ex-mulher ou com o ex-marido para ver quem está declarando esses rendimentos, se os dois não vão declarar ao mesmo tempo, se os dois não vão deixar de declarar, se está tudo certo com isso. Como foi dito, mais um motivo de apuro aí, um motivo de esticar essa conversa da separação, que às vezes já é chata, para a declaração de renda do ano seguinte. Tem a situação dos filhos comuns, que é importante de regularizar a pensão, pagamento de escola, situação de dependentes, também que fica ruim numa hipótese de separação de fato, porque não está definida a guarda dos filhos, quem declara como dependente, quem declara a escola das crianças, é geradora realmente de uma série de situações complicadas e que vão se resolver ao final quando a pessoa fizer realmente a regularização da situação, buscando uma separação judicial ou em cartório e já endereçando a questão da guarda dos filhos e da guarda dos filhos, da pensão e da separação do patrimônio comum. Isso é muito importante também para fins de imposto de renda. É uma dica geral, né? Não é só para IR, mas é importante. E uma outra questão também envolvendo os bens do casal, né, é que, eventualmente, um cônjuge, você pode ter situações em que só o cônjuge declara esses bens na sua declaração de imposto de renda. E quando, de uma eventual declaração separada, cada qual pode declarar metade, ou apenas declarar a integralidade, né, informando que, na realidade, esse bem é adquirido com o seu cônjuge. Então, existem também essas peculiaridades. Então, é muito importante se ter esse cuidado relacionado a isso também. É algo bastante interessante. Na verdade, exatamente esse o ponto complicado quando se fala assim, eu vou declarar como casado ou como solteiro. Quem tem renda, declara a renda, paga imposto de renda, isso não é a condição de casado que torna uma pessoa contribuinte. O que acontece com os casados é que o regime de bens comuns, normalmente ele implica a comunhão de alguns bens, a copropriedade de alguns bens. As pessoas têm um patrimônio comum que gera rendimentos, às vezes uma casa que gera um aluguel, algumas situações do patrimônio comum que excede a 300 mil reais, e acontece às vezes acontece a possibilidade, inclusive, da pessoa declarar na sua declaração de renda ou na do cônjuge. Então, tem bens que, numa eventual separação de fato, eles vão para o marido e estavam declarados na declaração da esposa, eles vão para a esposa e estavam declarados do marido. De um ano para o outro, os cônjuges podem mudar de ideia a respeito de quem declara os bens. Então, por isso que a Receita Federal ela trabalha com essa noção de informar o CPF do cônjuge, porque ela trabalha o processamento da evolução patrimonial das pessoas para fins de imposto de renda, olhando conjuntamente esses patrimônios, porque o que sumiu da declaração de um, às vezes aparece na declaração de outro. Então, aquela situação dos bens em comum é endereçada. Quando a pessoa não regulariza a situação do próprio casamento, ela não tem como acertar essa situação com a Receita Federal, pode entrar em problemas que não teria de outro modo.
E aí, Fábio, a gente tem uma situação assim muito triste para falar, que é em tempos de pandemia e de vários falecimentos de pessoas queridas, nós temos muitas pessoas que infelizmente ficaram viúvos e viúvas, né? E aí nós temos um problema, né? Ou seja, como é que eu vou declarar na minha condição de viúvo? Né? Já sofri uma tremenda perda, como é que eu faço? Né? Ou seja, quais são as minhas opções? Né? E aqui nós temos sido indagados sobre essa questão, e um dos aspectos aí que eu levantei é exatamente o seguinte, que eu posso, como viúvo, declarar apenas 50% do meu patrimônio, ou seja, 50% do meu patrimônio, e deixar o restante da declaração para ser realizada numa declaração de espólio. Então, portanto, eu não sou obrigado a continuar declarando a totalidade de bens relacionadas se eu estou diante de um falecimento. Então, é mais essa condição. Agora, a saber que nós estamos declarando o exercício anterior, o exercício 2019. Então, se esse falecimento ocorreu agora em 2020, você vai declarar tudo aquilo que aconteceu em 2019, quando seu cônjuge era vivo. Então, portanto, se você procedia a uma declaração conjunta, você tem que manter-se nessa declaração e informar os rendimentos conjuntos. Agora, posteriormente, na declaração de imposto de renda, que você fará em 2021, ano base 2020, aí você pode lançar a questão dos 50%. Então, nós temos mais essas questões. Né? Os ouvintes também. É uma situação. Pois não, fale. A situação triste do falecimento das pessoas e normalmente se esquece essa questão, né? Como é que a pessoa que já morreu tem obrigações para com o imposto de renda? Que situação ruim. O que a gente tem que lembrar é que quando a gente faz a declaração de renda agora, em abril, a gente está fazendo a declaração de renda relativa ao ano passado. Então, a pessoa que faleceu ano passado, ela teve uma situação até a data do seu falecimento de auferir rendimentos e outras possuir bens e outras situações. Então, essa pessoa, ela está obrigada na pessoa do inventariante, na pessoa de quem vai proceder à sucessão, a fazer uma declaração que chama declaração do espólio. A declaração do espólio nada mais é do que uma declaração de renda de uma pessoa que já morreu. No código de ocupação dessa pessoa, ocupação profissional, na declaração, aparece uma opção de colocar que aquilo é uma declaração de espólio, uma declaração de alguém que faleceu. E a pessoa a pessoa do inventariante passa a fazer essa declaração de renda do espólio, consignando tanto os rendimentos da pessoa até a data que ela morreu, quanto o rendimento dos bens que estão no inventário, os bens que estão sendo partilhados, até o momento da partilha definitiva. Então ela faz uma primeira declaração de espólio no ano logo seguinte ao da morte da pessoa, do ente que faleceu. Nas declarações seguintes, ela vai fazendo declarações que são chamadas declarações intermediárias do espólio até terminar, por exemplo, um inventário judicial. Quando vem o encerramento desse inventário judicial, com a definição da situação dos bens, ela faz uma declaração no CPF ainda da pessoa morta e avisa que aquela é a última declaração. Naquele momento, o CPF da pessoa que faleceu se encerra e a situação fiscal fica correta. Aí os herdeiros passam a declarar aqueles bens que estavam no CPF do espólio nas próprias declarações de renda. É uma situação, mais uma situação chata a administrar quando se perde uma pessoa querida da família. Tem que cuidar da declaração de renda dela até terminar o inventário. Pois é, e é muito complicado que muita gente acha, porque se nós estamos diante do falecido, o falecido não tem mais obrigação de pagar imposto de renda. Na verdade, ele não tem mais a obrigação de pagar imposto de renda, isso é verdade, mas se existir imposto a ser apurado, os herdeiros serão responsabilizados até a força da herança. Então, portanto, não existe dívida que passa para os herdeiros até o limite dos seus bens.
Então, portanto, diante de uma pessoa que não tem como responder à dívida, diante do falecimento, ela está falecida, a Receita não vai receber esse imposto. Mas, todavia, se a pessoa deixa um bem, deixa uma herança, deixa um dinheiro, deixa alguma coisa a ser apurada, esses valores incidem sobre esse patrimônio. Então, portanto, qual é a responsabilidade dos herdeiros? A responsabilidade dos herdeiros é até a força da herança, até a totalidade do valor da herança. Então, alguém pergunta, então eu posso não receber nada como herdeiro? Pode não receber nada, a depender das dívidas existentes. Tá? Aí começam a chover outras questões, e são tantas dúvidas, né, não é verdade? E uma das questões que nós temos aqui é muito no que diz respeito à questão dos rendimentos. Né? Como é que acaba sendo apurado o imposto sobre o 13º, sobre as férias, como é que funciona tudo isso? Né? Então, Fábio, como é que se apura essa questão do imposto de renda sobre férias, sobre 13º? Vamos falar primeiro das férias, né? As férias, elas vêm separadas, né? Quando a pessoa recebe o pagamento pelas férias, aquilo vem normalmente de uma situação apartada, com uma retenção de fontes apartada. O rendimento das férias ele é tributado normalmente na declaração de renda, somado aos outros rendimentos, com uma exceção, que são as chamadas férias indenizadas, as férias não gozadas, os valores que o empregado recebeu por não ter tirado férias. Isso é considerado verba indenizatória. A verba indenizatória não paga imposto de renda. Agora, todos os outros valores de férias são tributados normalmente e entram nos rendimentos tributáveis. Se o pessoal olhar o programa da Receita, ela vai ver lá que a Receita já chamou a atenção disso a respeito das férias. Assim, rendimentos tributáveis do trabalho assalariado, inclusive férias. Pode colocar as férias ali, porque vai ser tributado normalmente. Já o 13º salário também é tributado, mas ele tem uma situação de ser tributado realmente de maneira apartada. Ele tem um campo próprio na declaração de renda e ele é tributado exclusivamente na fonte. Né? Existe ali Mas o abono de férias, incide imposto sobre o abono também? Eu acho que não incide imposto sobre o abono de férias, sobre os 33%. Eu acho que não incide sobre os 33%. Tem impressão. Hoje nós estamos recebendo aqui. Então, para todos os efeitos, o doutor Francisco Miné e o doutor Fábio Castilho. Eu não estou interrompendo, viu, doutor Miné? Porque a conversa está fluindo, está muito boa. Quero que vocês continuem aí, tirando essas dúvidas aí dos nossos ouvintes. Enquanto o doutor Fábio está pesquisando essa pergunta aí, eu só relembro o nosso ouvinte que na semana que vem a gente trata do assunto ainda com o doutor Francisco Miné aqui no programa. Se ficou alguma dúvida, se não for respondida toda a série de questões aqui que nós preparamos para esse programa, você manda sua mensagem para nós, 99904-8756, 99904-8756, esse é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Pode mandar mensagem, a gente prepara as respostas para o próximo programa, doutor Francisco Miné. Eu acho, Fábio, que em relação a 1/3 das férias, tá, não existe tributação dessa importância. E ele se equipara àquele caráter indenizatório, né, das chamadas verbas não pagas a título de indenização que você acabou de falar. Então, nós temos esse tipo de situação envolvendo. Isso parece que está sendo tratado pelo artigo 143 do Decreto-Lei 5.452 de 43. Então, o abono está fora, tá? E acho que por isso existe esse destaque em que pese, né? Porque ele tem um caráter indenizatório aparentemente, tá? Agora, são várias. Agora, a dúvida é interessante. Por quê? Porque se você buscar as interpretações da Receita Federal a respeito disso, vai ver que o abono de férias existia a pretensão
a tributação sobre isso e se impõe a tributação sobre isso até hoje, se a gente for brigar. Por outro lado, tem eu estava procurando o número aqui do ato declaratório, tem uma portaria já da Procuradoria da Fazenda Nacional falando para a Procuradoria nem recorrer nas ações judiciais em que o contribuinte contesta essa questão do abono. Então, mais uma vez, você tem razão, né? Como sempre a razão está com você. Não, você que é o fera nessa área aí. Aí a gente fala sobre ainda a questão de rendimentos. Essa é uma dúvida absurda de todos os nossos ouvintes aí. A questão do chamado bônus salarial e chamada participação nos lucros, tá? Isso é algo assim que todo mundo acha que a natureza jurídica desses vencimentos tem uma natureza indenizatória, quando na realidade a Receita assim não entende. Então, deve existir uma grande briga relacionada a essa questão do chamado pagamento de bônus, inclusive situações envolvendo fraudes na área trabalhista, quando das chamadas rescisões contratuais, nós temos pagamentos a título de participação de lucros, entre outras coisas mais, com natureza indenizatória, quando na realidade não é, quando na realidade nós estamos diante de participação de lucros, ou seja, valores que são percebidos, mas que devem ser sim tributados. Então, eu queria te ouvir sobre isso. É importante separar essa situação, porque a pessoa... Existem duas situações de recebimento de lucro pela pessoa física. Aquele lucro que ela recebe da pessoa jurídica na condição de sócio. Dividendos do resultado da atividade da pessoa jurídica. Ela está recebendo de verdade uma participação dos lucros na condição de cotista, de acionista de uma determinada empresa. Esse cotista que está recebendo lucros, ele tem rendimentos não tributáveis até determinados limites, né? No caso de uma empresa do lucro real, todo o lucro apurado pela empresa que for distribuído à pessoa está considerado não tributável, e no caso de pessoas que têm cotas de pessoas jurídicas que são tributadas pelo lucro presumido ou pelo simples, até o limite, né, de um percentual de presunção sobre a receita, por exemplo, empresas comerciais, se parte de 8% da receita, até esses 8% da receita, deduzido o próprio imposto de renda da pessoa jurídica a pagar, pode ser distribuído para a pessoa física normalmente, como rendimento não tributável. E, além disso, se a pessoa fizer uma apuração contábil precisa dos lucros a distribuir, provar que aqueles lucros ainda da pessoa jurídica, também tem uma situação de não tributação dos dividendos. A sua pergunta específica, no entanto, é sobre a questão do empregado que participa dos lucros da empresa, né? Ele recebe no pacote de remuneração dele também uma parcela a título de lucros, normalmente ao fim de um determinado período. Isso normalmente é anual, ou às vezes vem numa rescisão de contrato de trabalho, qualquer coisa desse tipo. Esse rendimento de lucro do empregado, daquele que não é cotista, ele vem sendo tributado regularmente pela Receita Federal, que exige um desconto de fonte desses rendimentos, e tem muita gente que contesta isso para dizer que está na mesma situação de receber participação sobre o sócio. Essa ao contrário da questão anterior, ela não está ainda definida, mas tem muita gente que vai brigar pela natureza dessas verbas aí, dizer que isso não é propriamente renda tributável. Mas, em princípio, para as pessoas mais conservadoras, isso vai ser tributado na fonte e vai integrar rendimentos tributáveis num campo próprio aí da declaração de renda. Fábio, e só para complementar a tua resposta, na realidade é o seguinte, é que eu estou aqui na frente das chamadas alíquotas, né? Então as alíquotas são variáveis, né? Mesmo as alíquotas são variáveis, elas variam a alíquota vai de 0 a 0, 7,5, 15, 22,5 até 27,5.
E elas vão variando em função de faixas, tá? Faixas que vão de bônus ou participação nos lucros de 0 a 6.677,55, onde você não tem incidência, de 9.000 até 13.167, onde você tem a alíquota de 7,5%, de 13.167,01 a 16.380, você tem a alíquota de 15%, tá? E acima de 16.380, você passa a ser tributado em 27,5%. Então, portanto, nós temos essas variáveis, essas peculiaridades relacionadas a isso, né? Uma tabela apartada mesmo, realmente uma tabela apartada e declarada na declaração anual. Ela entra num lugar especial, num campo especial, não se mistura com os outros rendimentos, assim. Esses lucros distribuídos como participação dos trabalhadores no lucro da empresa entram apartados, são tributados por essa tabela aí, nesses exatos valores. E aí a gente começa a pensar sobre outros declarantes, né? Outros ouvintes que não recebem salário, que eventualmente são empreendedores, são microempresários e tudo mais. Como é que fica a vida de quem é microempresário, de quem é produtor rural, de quem é sócio de empresa enquadrada no Simples Nacional? Como é que funciona isso? Olha, eu creio que se a gente fosse falar sobre imposto de renda, a gente ficaria aí um dia inteiro respondendo perguntas relacionadas a isso. Mas existem muitas peculiaridades. Então, conta um pouquinho sobre isso e eu vou complementando contigo. Certamente. A gente falou um pouquinho da situação do sócio cotista de uma empresa qualquer, né? Você é titular de uma pessoa jurídica, é uma situação muito comum que as pessoas tenham cotas, né? O fato de possuir, primeira coisa que é interessante dizer, o fato de possuir cotas de empresa não te obriga a declarar imposto de renda só pelo simples fato de você ter titularidade de cotas de empresa. Tem muita gente que pergunta isso, fala, mas eu tenho uma empresa, então eu tenho que fazer a declaração de ajuste anual da pessoa física. Não, você vai ter que fazer se você recebeu da pessoa jurídica rendimentos acima, como lucro acima de R$40 mil, ou rendimento do trabalho, rendimentos tributáveis acima daquele limite de 28 mil e poucos reais que está na obrigatoriedade de entrega de declaração. Então, a pessoa que entra numa situação de ter recebido rendimentos da pessoa jurídica na condição de sócio, existem dois tipos, basicamente, de rendimentos que o sócio recebe de uma pessoa jurídica. Existe o chamado prolabore dos administradores da pessoa jurídica, e esse rendimento de prolabore, ele é semelhante a um salário, né? Ele entra como rendimento tributável, como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, a fonte pagadora é a sua pessoa jurídica, submete esses rendimentos à tabela progressiva mensal normal e faz o ajuste do imposto de renda que foi retido, com o imposto de renda da alíquota efetiva após todas as deduções, enfim, faz uma declaração de renda como qualquer pessoa que recebe salário relativa a essa parte do prolabore. Mas tem a outra parte que os sócios recebem, que são os rendimentos, né, distribuídos a título de lucro. A gente comentou a questão do lucro presumido, que essas pessoas fazem a contabilidade e o lucro contábil ele pode ser distribuído como rendimento isento, rendimento não tributável na pessoa física, mas se não tiver essa minúcia contábil na pessoa do lucro presumido, ele vai ter que buscar o próprio percentual de presunção da atividade. O que é o percentual de presunção? As pessoas jurídicas, elas têm estimado pela legislação fiscal um lucro quando elas não estão obrigadas a escriturar todas as receitas e despesas. Então, tem um percentual lá fixo de tributação de atividade comercial, por exemplo, 8%, prestação de serviço 32%, existem alguns percentuais por atividade,
vai pegar, a pessoa vai se basear naquele percentual da atividade para saber qual a parcela do lucro da empresa que pode ser distribuído como lucro não tributável. O excesso é distribuído como lucro tributável no lucro presumido. A pessoa do simples, numa situação bem parecida, ela busca um valor limite, ele identifica, né, o percentual de contribuição de acordo com o tipo de atividade da pessoa, verifica um percentual de presunção e depois abate adiciona esse valor, um cálculo do próprio imposto de renda da pessoa do simples, e aí o resultante disso também dá uma parcela de lucros distribuídos à pessoa como rendimento não tributável. A conta é mais complicada um pouco para explicar então, Fábio, no rádio. Porque muita gente acha, Fábio, muita gente acha que, eventualmente, pelo fato de pagar 4% ou 5,5% direto, né, pelo Simples Nacional, está tudo pago, que você não precisa pagar mais nada, ou seja, independente do lucro que você vai oferir, que você está recolhendo lá o imposto de renda sobre pessoa jurídica, e você não tem obrigação nenhuma de recolher de realizar declaração de imposto de renda pessoa física, e que você não deve pagar sobre o lucro. E isso tem que ser feito. Então é um erro regular. É importante buscar conhecer essa situação. Todo titular de empresa ele geralmente comete dois erros. Um eu tenho uma empresa do Simples, ele negligencia todas essas obrigações fiscais da empresa e acha que o contador já resolveu tudo para ele. E às vezes comete o segundo erro, que faz a declaração de renda da pessoa física sem conversar com a declaração de renda da pessoa jurídica, sem verificar isso aí. O cálculo ele é um pouco mais complicado para saber se esses rendimentos estão todos não tributáveis. Existe a necessidade de verificação mais cuidadosa disso, e existe uma lei que permite a pessoa do sócio, mesmo da microempresa, receber até, eventualmente, todos os rendimentos a título de lucro que ele recebeu de maneira não tributada. Só que, para isso, a pessoa do Simples vai precisar manter uma escrituração regular contábil que prove que aquilo, de fato, é um lucro recebido da pessoa jurídica do Simples. Caso ela não tenha essa escrituração, vamos dizer assim, uma escrituração complexa, contábil, que demonstre realmente o resultado da atividade da empresa, ela vai se vincular a alguns percentuais de presunção, algum percentual daquela renda vai ser considerado não tributado. Eu estava buscando aqui o número da lei, a lei é 9249 de 95. Essas situações de excesso eventual de lucro distribuído tem que ser ajustado. Então, dica para as pessoas: ou mantenham uma contabilidade que prove até o final qual é o lucro de verdade daquela pessoa jurídica e quanto você está distribuindo, ou atentem para os percentuais de presunção que estão nessa lei 9249 de 95. Tem, como foi dito, que se verificar na hora de fazer a declaração da pessoa física qual é a situação da jurídica. Não é uma matéria tranquila, exige cuidado. Bom, olha, e você sabe que as dúvidas aqui não param de chegar. E, na realidade, é o seguinte: tem uma dúvida que é até minha, que de vez ou outra eu fico indeciso, né? PGBL ou VGBL, né? Onde eu lanço o chamado PGBL, ou seja, o plano de previdência. Se eu lanço esse plano, onde é que eu lanço esse plano de previdência? Esse é um questionamento que toda hora a gente fica sabendo, a gente fica numa dúvida atroz, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lançar esse negócio, né? Como é que eu faço essa declaração? Chega na hora lá são tantas células, tantas coisas que a gente precisa lançar, e onde é que eu lanço isso, né? Conta um pouquinho para a gente aí. Na verdade, eu até vou antecipar um pouquinho, né?
Quando nós falamos em VGBL e PGBL, eles devem ser lançados na ficha bens e direitos, né? Sob um determinado código. Código, se eu não estou enganado, eu acho que é código 97, que é o referente ao VGBL. E em relação à questão do PGBL, você já tem uma outra codificação e você tem algumas vantagens no que diz respeito à redução do seu imposto. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Existe, na verdade, um estímulo fiscal, né, à contribuição das pessoas a esses planos de previdência privada. Valores de contribuição ao PGBL são contribuições à entidade de previdência privada no país. A pessoa deve buscar como um extrato dessas contribuições ao longo do ano, declarar as contribuições ao PGBL na própria declaração de renda da sua pessoa física, e ela tem aí um limite para deduzir esse PGBL os pagamentos, as contribuições ao PGBL da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física que ela fez, até um limite de 12% da receita do ano. Ela vai trabalhar com esse limite e vai abater o valor dessas contribuições. É importante, mais uma vez, a gente já falou disso na outra oportunidade, mas as pessoas fazerem bem a conta, né, dos descontos chamados descontos legais e do desconto simplificado, né? Uma pessoa que fez contribuições ao PGBL, ela soma essas contribuições às deduções legais, vai olhar lá na última ficha do imposto de renda, do cálculo do imposto, vai descobrir quanto o imposto dela está dando a pagar e, eventualmente, tem a chance ainda de converter essa declaração para o modelo simplificado, né? Então, mais as pessoas que têm renda considerável e contribuições altas, a PGBL tem uma vantagem fiscal aí inegável, de buscar essa dedução no momento da declaração de renda, e esses valores ali aplicados, eles vão estar sujeitos a uma tributação no momento do resgate, enfim, tem normas. Isso aí a gente poderia fazer um programa inteiro sobre contribuições previdenciárias. Doutor Francisco Mineiro, é verdade, olha. Doutor Fábio Castilho, doutor Miné, estamos chegando no fim aqui do nosso bloco aqui, daqui a pouco tem mais um bloco. Estamos chegando, sim. Diga aí, doutor Miné. É verdade. Olha, eu só vou contar mais uma curiosidade, que é uma coisa que pouca gente sabe, né? Agora que anda na moda, né? Político morar em imóveis emprestados, né? Pouca gente sabe que a cessão gratuita de imóvel, tá, ela também pode ser objeto de tributação, né? Que sobre ela incide 10% do valor venal, equivalente a esse como valor tributável, né? Pouca gente sabe. Então, é aquela história, moro lá na casa de um amigo meu, né? Virou moda isso, né? Então, portanto, virou a pergunta mais acessada, né, dos últimos tempos, né? Como é que acontece quando a pessoa mora num imóvel emprestado, né? Enfim, que situação, né? Ela pode pagar para fins de imposto. É melhor tomar cuidado, porque tem uns que estão morando no imóvel emprestado e vão parar na cadeia por outros motivos, viu? Não é só a questão. Exatamente. Vamos falar só da parte fiscal. Vamos recomendar às pessoas que morem em imóveis nos quais elas têm um contrato de locação, morem nos próprios imóveis, morem com os pais, declarem seus paradeiros às autoridades. É bom as pessoas saberem onde você está. No geral, não atrapalha muito a vida, não. Mas, falando especificamente do imposto de renda, tem uma situação que eu sei que o doutor Miné trouxe essa questão porque ela entrou na moda nos últimos dias, ela tá engraçada de ser comentada, mas tem uma ideia da Receita Federal antiga já, de que a pessoa que cede um imóvel para uso gratuito, ela deve tributar esse imóvel como se ele tivesse gerando rendimentos para ela. Estabelece um valor lá de 10% do valor do imóvel por ano, como se fosse um rendimento.
equipara a alguma coisa parecida com aluguel. É uma situação muitíssimo estranha. Provavelmente, doutor Miné, isso surgiu num passado mais remoto, aí que não tinha cruzamento de informação, que as pessoas diziam, tem uma pessoa lá morando na minha casa, ela é seu inquilino? Não, ela é comodatária, ela mora lá, mas mora lá de favor. Então não tem aluguel para pagar. Passava lá, coletava o aluguel em dinheiro e estava tudo bem. A Receita Federal foi lá e falou, tudo bem, então vamos mudar a legislação. Mudou faz muito tempo, isso aí é imemorial quase. Falou, tá bom, pode declarar que é comodato, eu vou cobrar mais caro do que se fosse um aluguel, né? Um aluguel normalmente de um imóvel residencial é 0,5% ao mês, os caras botaram 10% ao ano, já judiaram lá em cima do cara que diz que tem o comodato. Isso é, obviamente, contestável judicialmente, né? Existem ações a respeito de pessoas que têm, de fato, contratos de comodato, que não receberam esses valores a título de locação, porque isso, de fato, não é renda, né? De fato, é uma legislação que surgiu só para esconder ou tirar do esconderijo as rendas de aluguel de pessoas que não as declararam, e que, na verdade, não é renda, né? Está lá escrito que deve ser declarado, mas poucas pessoas emprestam casa para os outros. Né? Em outras palavras, para a gente poder entregar o programa, em outras palavras, a verdade é o seguinte: sempre declare, não faça, ou seja, não combine coisas que ninguém pode garantir, como aquela situação onde você vai ao médico e recebe aquela pergunta, né, ao médico ou ao advogado, e você recebe aquela pergunta com recibo ou sem recibo, com recibo é tanto, sem recibo é tanto, não existe garantia nenhuma relacionada a isso, e você, quando paga, sempre é responsável em declarar. Você também tem corresponsabilidade. Então, portanto, muita atenção em relação a essas questões. Pedro, eu acho que por hoje é ok, né? Exatamente. Quero agradecer ao senhor, ao doutor Fábio Castilho, pela participação aqui nesse segundo bloco do Linha Direta com a Justiça desse domingo. Grande abraço aos dois. Até uma próxima oportunidade, doutor Fábio. Abraço, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Miné, a gente se fala semana que vem aqui. No próximo bloco tem a doutora Vanessa Viduto conosco. Obrigado, Pedro. Abraço, doutor Miné. Obrigado, Pedro. Obrigado, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Linha Direta volta já. Linha Direta com a Justiça, recebendo agora a nossa integrante do time do Linha Direta com a Justiça, a doutora Vanessa Viduto, para a gente falar um pouco sobre as questões relacionadas ao direito previdenciário. Doutora Vanessa, seja bem-vinda. Tudo bem com a senhora? Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Rádio Band. Tudo bem, Pedro? Temos aqui perguntas de ouvintes, né, dos últimos programas aí pra gente ir respondendo. Você sabe que você pode mandar a sua pergunta, seja de qual área for do direito. Nós temos aqui um time de especialistas para responder para você. A primeira pergunta, então, do ouvinte para a resposta da doutora Vanessa Viduto. Boa noite. Eu queria perguntar para a doutora o seguinte, sobre o auxílio emergencial. Eu recebi a primeira parcela antes de aposentar, né? Aí eu aposentei e eu recebi a segunda. E estou aposentado, eu recebi a segunda parcela. Eu queria saber se eu tenho que devolver, como que eu faço para devolver a segunda, se caso eu tiver que devolver, né? Eu aposentei com o mínimo, né? Então, meu nome é Ronaldo. Obrigado. Bom, de fato, o senhor vai precisar devolver esse dinheiro, porque um dos requisitos para que o trabalhador, a pessoa tenha direito a receber auxílio emergencial, não está recebendo nenhum benefício previdenciário, como aposentadoria, auxílio-doença, não está recebendo seguro-desemprego, não está recebendo nenhum outro benefício assistencial. Então, como o senhor se aposentou, é incompatível a aposentadoria com o recebimento do auxílio emergencial. E é importante que o senhor veja a data que o senhor deu entrada na aposentadoria, que é o que a gente chama de data da entrada do requerimento, a DER, porque o segurado, quando ele dá entrada na sua aposentadoria, ele faz um agendamento e muitas vezes ele vem receber depois de 3, 4, até 6 meses dessa data da entrada. Mas quando ele recebe retroativo a esse primeiro agendamento, a esse dia onde ele realizou o agendamento, hoje feito no site do INSS ou através do telefone 135. Então, se essa data de entrada do requerimento é anterior ao requerimento do auxílio emergencial, o senhor vai precisar devolver todas as parcelas. O governo disponibilizou no próprio site do governo, do Ministério da Cidadania,
um link específico para que as pessoas que tenham recebido indevidamente auxílio emergencial entrem nesse site, entrem nesse link, gere uma guia, é gerado no próprio site a guia e a pessoa faça a devolução sem nenhum ônus, sem nenhum acréscimo, tá? E lembrando que não só na situação desse senhor, como há também outras pessoas que receberam indevidamente, mas sem má fé alguma, como, por exemplo, as pessoas que estavam inscritas no Bolsa Família ou no CadÚnico, que foram pessoas que receberam automaticamente o auxílio emergencial, porque não houve uma atualização. Essas pessoas muitas vezes já estavam empregadas, muitos servidores públicos, né, como a gente verificou no que foi divulgado pela CGU, e essas pessoas receberam, então elas também vão poder fazer a devolução sem nenhum ônus através do site do Ministério da Cidadania. Doutora Vanessa Viduto está respondendo perguntas de ouvintes e a prestação de serviços do Linha Direta com a Justiça. Tem uma pergunta de texto aqui do Augusto, que é de Itanhaém. Ele descobriu que o nome dele e do enteado estão no Bolsa Família de uma família no Maranhão. Ele quer saber o que ele pode fazer porque ele ficou sem o auxílio por conta desse problema. Olha, para resolver essas questões, recentemente, nessa semana, o Ministério da Cidadania, né, o governo assinou uma parceria com a Defensoria Pública da União. Isso vai permitir que, a partir de segunda-feira, todas as pessoas que têm direito ao auxílio emergencial, que estão enquadradas nos requisitos e o benefício foi indevidamente negado, peçam auxílio da Defensoria Pública do seu município para contestar administrativamente essa negativa, sem a necessidade de ingressar com processo judicial, o que obviamente é muito melhor, Pedro, porque você evita uma demanda judicial, você evita aí a sobrecarga do Poder Judiciário e você resolve mais rapidamente o problema. Então eu recomendo que a partir de segunda-feira ele procure a Defensoria Pública do município dele, leve os documentos que comprovam que ele é enquadrado, né, quais são os requisitos. Não está recebendo nenhum outro benefício previdenciário, ter uma renda familiar que não supere 3 salários mínimos, que dá R$ 3.100, ter uma renda individual que não supere meio salário mínimo, que dá R$ 522, não ter carteira assinada, enfim, esses são os requisitos para receber, ser maior de 18 anos, então que ele leve na Defensoria Pública todos os documentos que comprovam essas condições e faça a contestação através da Defensoria Pública para poder receber o benefício emergencial. Mais uma pergunta de áudio aqui dos nossos ouvintes, 999048756. Boa noite, meu nome é Claudio. Meu neto recebeu dia 20 de maio a primeira do auxílio. Quando ele vai receber a segunda? Por favor, me ajuda. Eles não falaram ainda quando vai receber a segunda. Obrigado. Bom, é importante a gente observar que há um calendário com 3 datas distintas para recebimento do auxílio emergencial. Uma data é destinada àqueles que são os beneficiários do Bolsa Família e que passaram a receber o auxílio emergencial no lugar do Bolsa Família. Há um outro calendário para aqueles que estavam inscritos no Cadastro Único, também passaram a receber automaticamente o auxílio emergencial. E um terceiro calendário para aqueles que se inscreveram no programa através do site da Caixa ou através do aplicativo. Então, ele vai verificar em qual situação ele se encaixa. Esse pagamento, mesmo nesses 3 calendários, há ainda uma subdivisão por data de nascimento. No site da Caixa Econômica Federal, que é o www.caixa.gov.br, é possível que ele consiga identificar a situação dele e verificar em qual dos 3 calendários ele se encaixa. Doutora Vanessa Viduto está conosco aqui ajudando a responder dúvidas de ouvintes no Linha Direta com a Justiça. O Luiz Carlos do Guarujá está dizendo que não tem renda. Fez o cadastro para o auxílio emergencial, colocou os irmãos que trabalham. Ele está dizendo aqui, fui honesto, né? Coloquei todos que moram comigo na minha casa. Citei todos e fui reprovado. É revoltante, diz ele. Detalhe, o salário dos meus irmãos não passa de R$3.000 por mês. Ele tem direito ao auxílio emergencial? Pode fazer alguma coisa, doutora Vanessa Viduto? Olha só, se o salário dos irmãos dele, somado com toda a renda familiar, não passa de R$ 3.135, ele tem direito sim ao auxílio emergencial. Agora, se o salário dos irmãos dele se somarem a outra renda da mesma família, que residem no mesmo ambiente, no mesmo imóvel, aí ele não vai preencher os requisitos e não vai ter direito ao auxílio emergencial. Nessa situação,
eu recomendo também, se ele entende, né, que o salário dos irmãos está abaixo desses R$ 3.135 e que ele está enquadrado, que ele procure, a partir de segunda-feira, a Defensoria Pública do Guarujá, onde ele reside, leve os documentos dele, leve toda a documentação que comprova que ele se enquadra nos requisitos e faça uma contestação administrativa através da Defensoria Pública. Linha direta com a Justiça, recebendo mais uma pergunta de ouvinte para ser respondida pela doutora Vanessa Viduto, advogada especialista em direito previdenciário. Boa noite, pessoal da Bandeirantes. Boa noite, Pedro Campos. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma dúvida quanto à minha aposentadoria. Eu vou mandar, tá bom? Meu nome é Edson Marques, eu moro aqui em Santo André. Eu gostaria de saber, acontece o seguinte, eu tenho comprovado pelo CNIS 18 anos e meio de registro, junto ao INSS. 18 anos e meio comprovado. Eu faço 65 anos, dia 14 de agosto agora. Então, eu me aposentaria por idade. Entendeu? Eu gostaria de saber se está tudo bem, se está tudo certinho, porque o mínimo é 15 anos, né? Entendeu? Uma boa noite, fiquem com Deus, tá? Um bom programa. Bom, a reforma previdenciária foi aprovada no passado, né, no dia 12 de novembro de 2019. A partir do dia 13 entrou em vigor as novas regras para a aposentadoria e para os demais benefícios. Em relação à aposentadoria, existe aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Elas foram fundidas num único benefício que passou a ser aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Para aqueles que ingressaram no sistema após a aprovação da emenda constitucional 103, os requisitos passam a ser 62 anos de idade para a mulher com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade com 20 anos de contribuição para o homem. Para aqueles que já estavam contribuindo e foram atingidos no meio do caminho pela reforma previdenciária, há 5 regras de transição. E como o nosso ouvinte aqui comentou, há uma regra de transição específica para aqueles que caminhavam para uma aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade para o homem era de 65 anos de idade, com tempo mínimo de 15 anos de contribuição. A regra de transição para o homem, para a aposentadoria por idade, continua sendo a mesma. Então, ele vai fazer aniversário em agosto, 65 anos, ele vai ter direito, porque ele já tem 18 anos de contribuição, ele precisaria de pelo menos 15. Agora, é importante lembrar que houve uma mudança substancial no cálculo dessa aposentadoria. Enquanto no sistema anterior, era feita a média aritmética de 80% dos salários dele a partir de julho de 94 até a data da entrada, e sob esse valor era aplicado um coeficiente de 70% mais 1% para cada ano de contribuição, ou seja, para que ele possa entender, no sistema anterior, com 18 anos de contribuição, ele ia se aposentar com 88% dessa média, que desprezava 20% das piores. A partir da reforma, como é que vai ser feito esse cálculo? Vai ser feita a média aritmética a partir de julho de 94, de 100% das contribuições, não mais vão ser desprezados 20% das contribuições mais baixas, o que em muitas situações acaba rebaixando essa média, e vai ser aplicado um multiplicador de 60% mais 2% para cada ano de contribuição a partir dos 20 anos de contribuição para o homem. Como no caso ele tem 18 anos de contribuição, então ele vai ter um multiplicador de 60% sobre a média dele. Então, ao invés de ele receber 88%, ele vai receber 60% de uma média que não desprezou 20% das piores. Então, o valor deve cair significativamente. Doutora Vanessa, tem uma pergunta que é recorrente aqui, né? O Jorge, que está aqui conosco na escuta, está acompanhando o Linha Direta com a Justiça, e a respeito da aposentadoria daqueles que continuam trabalhando e querem revisão do valor da sua aposentadoria. Por exemplo, o sujeito se aposentou com 70% do direito lá que tinha para se aposentar, e depois, agora, ele quer tentar aumentar o percentual do valor da sua aposentadoria. É possível pedir essa revisão se ele continuou trabalhando? Olha, eu acredito que ele está se referindo, Pedro, àquela revisão que se chamava desaposentação, que a pessoa desfazia aquela aposentadoria anterior para computar o tempo e as contribuições realizadas depois de aposentado e aí gerar uma renda melhor, muitas vezes mais benéfica. Essa tese, que vingou por muito tempo no Poder Judiciário, chegou até a ter um recurso repetitivo, uma pacificação no STJ,
ela foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Se não me engano, já tem uns 2 anos que o Supremo Tribunal Federal diz que a desaposentação não pode ser feita, porque o Supremo entende que o sistema é solidário, ou seja, mesmo aquele que está aposentado e contribui, ele contribui para o todo, né, para o sistema como um todo, então ele não poderia utilizar em seu favor essas contribuições que ele verteu para o sistema após a aposentadoria. Então, hoje não é mais possível fazer essa revisão da desaposentação. Agora, há outras possibilidades de revisão ainda bastante comuns, como, por exemplo, aquela pessoa que trabalhou numa atividade prejudicial à sua saúde, né, que a gente chama de atividade especial, e o INSS não computou esse tempo especial. Muitas vezes esse tempo especial ele acaba elevando o valor da aposentadoria. Aquelas pessoas que tiveram um tempo de trabalho que não foi registrado em carteira e ingressaram com uma ação na Justiça do Trabalho e obtiveram reconhecimento desse tempo na Justiça do Trabalho, esse tempo também tem reflexos na aposentadoria. É possível você fazer uma revisão para que esse tempo seja computado pelo INSS e melhore a sua aposentadoria. Enfim, há uma série de revisões possíveis, mas essa da desaposentação, infelizmente, não tem mais, não é mais aceita pelo Poder Judiciário. Doutora Vanessa, a gente tem um bloco aqui no Linha Direta com a Justiça, que é o que eu faço? O que eu faço quando alguma situação do cotidiano se deparar à nossa frente, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto que também já foi muito demandado aqui pelos nossos ouvintes. O que fazer quando se perde a carteira de trabalho antes de se aposentar? O que deve ser feito nesse caso, hein, doutora Vanessa? Essa situação é muito recorrente, Pedro, acontece bastante. E a carteira de trabalho é um documento extremamente importante para o trabalhador no momento da aposentadoria, porque o INSS ele tem um banco de dados chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, supostamente com todos os vínculos e contribuições do trabalhador, mas mesmo assim ele exige a apresentação da carteira de trabalho. Bom, em primeiro lugar, perdeu a carteira de trabalho, o que devo fazer? Fazer um boletim de ocorrência para registrar a perda, o extravio, o furto ou roubo dessa carteira de trabalho. Hoje, as delegacias de polícia dispõem de delegacia de polícia digital. Você não precisa nem comparecer pessoalmente à delegacia de polícia para registrar essa ocorrência. Com esse boletim de ocorrência, você pode se dirigir à Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego na sua cidade, ao poupa-tempo, postos de atendimento, prefeitura, para a elaboração de uma nova carteira de trabalho. E é importante que você tenha o número da carteira de trabalho anterior. Como é que você pode obter o número dessa carteira de trabalho anterior? Você pode se dirigir a uma das agências da Caixa Econômica Federal e pedir um extrato do fundo de garantia. No extrato de fundo de garantia vai constar o número da sua carteira de trabalho anterior. Você pode pedir para os empregadores aonde você trabalhou que eles forneçam a cópia do livro de registro, carimbada com o CGC da empresa. Você pode também apresentar o termo de rescisão contratual e pedir, inclusive, que esses ex-empregadores, se ainda estiverem abertos, se ainda existirem, refaçam novamente o registro nessa sua nova carteira de trabalho elaborada. E é bastante importante que essa carteira de trabalho seja feita, porque, repito, mesmo existindo esses dados no CNIS, o INSS exige que se apresente uma carteira de trabalho. Como essa carteira de trabalho ela foi confeccionada após os registros dos vínculos, né? Então, é importante que você tenha toda essa documentação que eu comentei, extrato dos vínculos do FGTS, cópia do livro de registro, termo de rescisão contratual, para que você não tenha nenhum questionamento, ou se tiver algum questionamento por parte do INSS, você comprove que aquele vínculo que está na sua carteira de trabalho é um vínculo legítimo. Doutora Vanessa Viduto, o que eu faço se eu ficar doente e precisar me afastar do trabalho por 15 dias durante a pandemia do coronavírus, uma vez que muitas agências do INSS estão fechadas? Essa situação, Pedro, é também bastante recorrente. O INSS, de fato, fechou suas agências, mas ampliou o atendimento virtual, o atendimento à distância. E esse atendimento virtual está sendo feito tanto pelo telefone 135, como pelo portal do INSS, que é o site Meu INSS, www.meuinss.gov.br. A pessoa que está doente, ela vai ter a possibilidade, sim, de receber o auxílio-doença através de uma perícia indireta. Ela vai entrar nesse site, no Meu INSS, ela vai fotografar o laudo médico. O laudo médico tem que conter o Código Internacional da Doença, o carimbo do médico e a assinatura do médico e os dias de afastamento. Ela vai fotografar esse laudo,
vai entrar no site, no Meu INSS, ou nesse portal, que também pode ser baixado um aplicativo no seu telefone celular, e vai anexar esse laudo e solicitar o auxílio-doença. O INSS tem 45 dias para examinar esse pedido e, através de uma perícia indireta, ou seja, o perito do INSS vai verificar esse laudo e vai deferir um benefício de auxílio-doença. Só que esse benefício de auxílio-doença deferido na pandemia, Pedro, ele é um benefício no valor de um salário mínimo. Então, o INSS vai pagar durante 3 meses um salário mínimo, que é o que se estima que o INSS volte a funcionar presencialmente e possa fazer as perícias presenciais. Se o valor do auxílio-doença for superior a um salário mínimo, porque muitas vezes o trabalhador ganha mais de um salário mínimo, então o auxílio-doença dele tem um valor maior do que o salário mínimo. Ele vai poder, uma vez abertas as agências do INSS, realizar a perícia presencial e receber as diferenças retroativas ao primeiro benefício em relação ao valor de um salário mínimo. Eu quero agradecer a doutora Vanessa Viduto, que participou conosco do Linha Direta com a Justiça nesse domingo, respondendo dúvidas dos ouvintes, falando sobre os assuntos do momento. A doutora Vanessa volta no próximo programa para continuar essa conversa conosco. Grande abraço, obrigado pela participação. Até a próxima, doutora Vanessa. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos, Pedro. Lembro que você deve mandar sua pergunta aqui para nós, 999048756. A sua pergunta será respondida nos próximos programas. Tivemos o apoio para essa transmissão, que também vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, de grande parte da equipe técnica aqui da Rádio Bandeirantes, capitaneada pelo Jean Pierre, o Kedes Dias, o Roberto Dias, o Renato Peranton, o Eric Vernizzi, o Henrique Bolívar, todos estiveram conosco nessa transmissão. Linha Direta volta na semana que vem, nesse horário, aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Boa semana a todos!